Em 2001, Charlie Burrow e Isabella Tree, um casal britânico, olharam para os 3.500 acres de terras agrícolas exaustas em West Sussex, na Inglaterra, propriedades que estavam na família Burrow há mais de 2 séculos, e decidiram fazer algo que quase todos ao redor consideraram completamente insano. Eles abandonaram a agricultura, derrubaram todas as cercas internas da propriedade, destruíram os antigos sistemas de drenagem vitorianos que, por mais de 100 anos, desviavam água dos campos. Depois soltaram bois Longhorn, cavalos Exmoor, porcos Tamworth e diferentes espécies de cervos para vagarem livremente por toda a diária. E então, fizeram algo ainda mais inacreditável para os padrões da agricultura britânica. Simplesmente deixaram a natureza assumir o controle. Em 2025, os estudos científicos feitos na área, hoje conhecida como Knepp Wildland, mostravam resultados que nem mesmo os criadores do projeto imaginavam ser possíveis. O número de aves reprodutoras aumentou em 916%. Os territórios de rouxinóis cresceram de apenas 9 machos, cantando em 1999 para 62 em 2025. Um aumento enorme em um lugar que tinha apenas um território registrado no levantamento inicial de 2005. Em um país onde essa espécie continua desaparecendo, Knepp virou um dos poucos locais onde ela ainda cresce. A diversidade de borboletas dobrou. Libélulas e donzelinhas aumentaram em 871%. A propriedade passou a abrigar uma das maiores populações de borboletas Purple Emperor de todo o Reino Unido, com 283 indivíduos vistos em um único dia de 2025. As cegonhas brancas conseguiram criar filhotes com sucesso em 2020, marcando a primeira vez que a espécie se reproduziu na Grã-Bretanha desde o ano de 1416. Em 2024, já eram 53 filhotes criados pela colônia. Castores foram reintroduzidos em 2022. Todas as 5 espécies de corujas britânicas passaram a se reproduzir na propriedade, junto com 13 das 18 espécies de morcegos do país, incluindo 2 das mais raras. O que 25 anos antes era uma fazenda comercial falida, descrita por Isabella Tree como um deserto biológico, se transformou em uma das áreas mais importantes para a vida selvagem da Grã-Bretanha. E o método usado para gerar essa transformação custava menos do que a agricultura que existia ali antes. Essa é a história completa. Grande parte dos vídeos sobre rewilding apenas mostra imagens bonitas e afirma que a natureza está voltando. Este vai muito mais fundo. Aqui, os dados de 25 anos são analisados em detalhe: vida do solo, contagem de aves, estudos de borboletas, armazenamento de carbono e até o retorno das cegonhas brancas, uma ave desaparecida da Inglaterra havia mais de 600 anos. Também mostra a ciência que finalmente começa a revelar o que acontece quando o ser humano para de controlar a terra e deixa os animais remodelarem o ambiente por conta própria. Todos os dados deste vídeo vêm do monitoramento oficial realizado em Knepp, da revisão ecológica de 20 anos divulgada em 2026 e do estudo de carbono conduzido pela Queen Mary University of London. Não é especulação, são resultados reais obtidos ao longo de décadas de observação científica no terreno. Mas para entender o que Knepp se tornou hoje, primeiro é necessário compreender como aquele lugar era antes, e por que abandonar a agricultura não foi um sonho romântico, mas uma última tentativa desesperada. Para quem vive nos Estados Unidos, é importante entender o contexto. A Grã-Bretanha é extremamente pequena e intensamente ocupada por fazendas. Cerca de 70% de todo o território do país é utilizado para a produção agrícola. Knepp possui 3.500 acres, algo considerado enorme para os padrões britânicos, aproximadamente 5,5 milhas quadradas, mas que nos EUA seria apenas um rancho de tamanho médio. O que torna Knepp especial não é o tamanho, é o que aconteceu naquele pequeno pedaço de terra quando os proprietários pararam de lutar contra o solo e devolveram o controle aos animais. Charlie Burrow assumiu a propriedade em 1985, aos 21 anos de idade. Na época, a fazenda funcionava como uma operação agrícola convencional, produzindo trigo de inverno, cevada, aveia e milho, além da criação de gado leiteiro em um solo argiloso compacto, pesado e naturalmente pouco produtivo. A argila permanecia fria, úmida e difícil de trabalhar. As colheitas frequentemente ficavam abaixo da média nacional. Os subsídios do governo eram o que realmente mantinham a fazenda funcionando. Durante 15 anos, Burrow tentou salvar a propriedade.
Comprou máquinas novas, testou diferentes rotações de culturas e ampliou os sistemas de drenagem. Mesmo assim, no ano 2000, a fazenda estava perdendo dinheiro rapidamente. A agricultura industrial simplesmente não funcionava naquele solo. Mas o que diferencia Knapp de um simples abandono é o seguinte: Burrell e Tree não venderam a terra, não transformaram a propriedade em área imobiliária, nem plantaram florestas comerciais. Em vez disso, começaram a observar como o terreno lutava constantemente para produzir alimentos e fizeram uma pergunta que quase nenhum agricultor britânico fazia em 2001. O que aconteceria se a terra pudesse decidir sozinha o que queria se tornar? Mais tarde neste vídeo, você verá como a paisagem mudou quando os animais passaram a circular livremente e as cercas desapareceram. As transformações ecológicas foram rápidas e tão extremas que surpreenderam até os cientistas. Mas antes disso, é preciso entender a teoria que tornou tudo isso possível, porque sem ela não haveria respaldo científico, nem autorização para o projeto avançar. A inspiração veio de um cientista holandês chamado Frans Vera, autor de um livro publicado em 2000 sobre herbívoros e a história das florestas europeias. A ideia de Vera era extremamente controversa. A maioria dos especialistas acreditava que, antes da agricultura humana, a Europa era coberta por florestas densas e fechadas. Segundo essa visão, se o ser humano desaparecesse, as árvores simplesmente retomariam todo o espaço. Vera discordava completamente disso. Segundo ele, a paisagem europeia antiga era um mosaico dinâmico formado por áreas abertas, arbustos e árvores, mantido não por pessoas, mas por grandes animais herbívoros. Animais como bois selvagens, cavalos selvagens, alces, cervos e javalis circulavam constantemente pelo continente, abrindo clareiras, consumindo vegetação, derrubando plantas e impedindo que a floresta se fechasse completamente. Esses animais mantinham o ambiente iluminado e diverso. Criavam áreas gramadas, arbustos espinhosos, pequenas florestas jovens e espaços abertos. E, segundo Vera, era justamente essa variedade de habitats que sustentava uma biodiversidade enorme. A teoria causou debates intensos e continua causando até hoje. Mas Burrell e Tree perceberam algo que ninguém havia tentado testar em larga escala na Inglaterra. Se grandes herbívoros fossem reintroduzidos em terras agrícolas degradadas, sem cercas, sem drenagem artificial e sem controle humano constante, o que aconteceria? Mas talvez a parte mais importante dessa transformação estivesse acontecendo debaixo da terra. Os micro-organismos do solo aumentaram em 125% quando comparados às fazendas vizinhas. A quantidade de matéria orgânica, essencial para a fertilidade, retenção de água e armazenamento de carbono, cresceu de forma clara em apenas 20 anos. Em um país onde a maior parte das terras é usada para a agricultura e onde a degradação do solo virou um problema nacional, isso deixou de ser apenas teoria. Knapp mostrou que o modelo realmente funciona, e então surgiu o terceiro resultado inesperado: o dinheiro. Muita gente acredita que devolver terras à natureza só é possível para milionários, que não precisam mais de renda. Knapp provou o contrário. Hoje, a propriedade ganha dinheiro de várias formas que não existiam na agricultura tradicional. Carne produzida por animais criados livremente e alimentados com vegetação natural, vendida principalmente para compradores em Londres através do açougue da própria fazenda. Turismo ecológico com glamping, camping tradicional e safaris de observação de animais que atraem milhares de visitantes todos os anos. Pagamentos de empresas que precisam compensar danos ambientais causados em outros lugares, e também créditos ligados ao carbono armazenado no solo recuperado. No fim, Knapp acabou se tornando financeiramente mais sustentável do que a antiga fazenda agrícola. Hoje a propriedade emprega mais pessoas e oferece muito mais tipos de trabalho do que a operação de leite e cultivo que existia antes. E para fazendeiros americanos em terras de baixa qualidade, isso cria um exemplo extremamente importante. Os Estados Unidos possuem milhões de acres de áreas agrícolas degradadas, desde antigas plantações exaustas no sudeste até pastagens destruídas no oeste. Knapp mostra algo real, não apenas uma ideia teórica. O projeto funciona, dá lucro e consegue prosperar justamente em terras onde a agricultura convencional já havia falhado. Existe também um detalhe histórico impressionante nisso tudo. A vila de Storrington, localizada ao sul da propriedade, possui um nome derivado da antiga palavra saxã Storkstone, que significa a Vila das Cegonhas. Durante 600 anos, o nome da vila fazia referência a uma ave que ninguém dali jamais tinha visto.
As cegonhas desapareceram. O nome permaneceu. Agora, cegonhas brancas voltam a voar sobre os antigos carvalhos de Knep. Seus bicos batem enquanto elas descansam em ninhos construídos nas mesmas árvores onde aves medievais talvez tenham vivido séculos atrás. E a vila que carregava o nome dessas aves, em sua própria identidade, finalmente pode vê-las novamente da porta de casa. Tudo isso começou em apenas 3.500 acres. Animais foram soltos em terras argilosas destruídas, sem metas rígidas, sem listas de espécies e sem um plano detalhado, apenas deixando os próprios animais remodelarem a paisagem naturalmente. E depois de 25 anos, aquilo se transformou em uma das áreas mais importantes para a vida selvagem da Grã-Bretanha. Não criada por humanos, mas construída pelos próprios animais, fazendo exatamente aquilo que grandes herbívoros sempre fizeram ao longo da história da Europa: criar os habitats complexos de que todas as outras espécies dependem. Mas a Inglaterra não é o único lugar onde o retorno dos animais mudou completamente uma paisagem. No próximo vídeo, viajamos até Idaho, onde em 1948, um agente ambiental soltou 76 castores vivos de um avião usando paraquedas militares antigos. Eles caíram em um vale que mais tarde se tornaria uma das maiores áreas selvagens protegidas dos Estados Unidos. O que começou ali virou um experimento ecológico que já dura 77 anos. E se você acha que liberar animais em uma fazenda destruída na Inglaterra parecia arriscado, espere até ver o que 76 castores caindo do céu fizeram com 2,3 milhões de acres de natureza selvagem americana sem praticamente ninguém supervisionando. Sua visão sobre conservação da natureza nunca mais será a mesma.